Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao Espiritismo 24 horas, onde hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, nós estamos antecipando um dos nossos estudos do final de semana, que é o estudo da obra Boa Nova. Nós estamos realizando essa antecipação porque nós iremos viajar esse final de semana e não queremos aqui falhar com o nosso compromisso com a espiritualidade. Então nós fizemos esse chamado ajeitamento para que pudéssemos continuar as nossas análises em torno dessa obra maravilhosa, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e tem a autoria de Humberto de Campos. 30 capítulos, 30 lições inesquecíveis que demonstram para os nossos corações alguns bastidores da passagem de Jesus pelo nosso plano material. Se nós observarmos aqui o evangelista João, nós nos recordaremos que há em seus dizeres a afirmativa de que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, as palavras não caberiam nos livros da humanidade. Portanto, nós sabemos ali que nos evangelhos nós temos os momentos mais marcantes, os momentos mais importantes. E Humberto de Campos, ele realiza na obra Boa Nova, ele realiza um trabalho de catalogação nas bibliotecas do mundo espiritual de alguns dos momentos que não foram arquivados nas páginas da história. E hoje, Dia Internacional da Mulher, parabéns para todas as irmãs que estão aqui conosco, muita luz e muita paz. Todos os dias são das mulheres. Nós homens, nós fazemos participação especial nessa história maravilhosa daquelas que florescem o mundo. Mas hoje, dia delimitado como Internacional da Mulher, nós tivemos a alegria, a espiritualidade preparou esse presente para nós, que nós vamos conversar sobre Maria de Magdala. E logicamente, nós pedimos aqui o apoio, o amparo da espiritualidade, de nosso mestre amado Jesus, de Humberto de Campos e toda a equipe que coordenou esse trabalho maravilhoso, e do Pai, para que possamos bem desempenhar essa função que nos foi confiada. E falar de Maria de Magdala é falar da força da mulher. Conversar sobre Maria de Magdala é conversar sobre a força da mulher. A mulher que se ergue, a mulher que vence, a mulher que encontra forças mesmo nas maiores dificuldades. A mulher que aponta o caminho para a espiritualização de todos nós. A mulher que gere esperança, a mulher que gera felicidade, mesmo entre as lágrimas. Nós perceberemos em Maria de Magdala alguém que se encontrava entregue aos prazeres do mundo, e nós observaremos aqui o quanto Humberto de Campos ele é sagaz em não comentar quais seriam esses prazeres. Humberto de Campos ele não se alonga, ele não se perde em trazer para nós as quedas de Maria de Magdala. Ele faz aqui alguns apontamentos, ele dá uma pincelada em quais seriam as quedas a que estava convidada Maria de Magdala, mas ele concentra muito mais o capítulo, ele concentra muito mais a sua narrativa no resgate e na ascensão de Maria de Magdala. E aqui é a primeira lição fundamental para todos nós. Todos nós somos convidados a falhas, todos nós caímos, todos nós erramos. Mas ao invés de concentrarmos a nossa história nas quedas e nos erros a que todos estamos adstritos, porque somos espíritos ainda em estágio de aprendizado, ao invés de nos concentrarmos, de focarmos a história da nossa existência nas quedas que iremos nos enfrentar, nós precisamos nos concentrar na capacidade que nós temos do reerguimento, na capacidade da nossa ascensão. E essa ascensão não será feita de maneira solitária, porque nós temos um modelo, nós temos um guia
para nos conduzir dos abismos a que nos arrojamos até as potestades espirituais a que somos destinados. Outro ponto muito interessante que nós iremos perceber é que Maria de Magdala, ela chega a um momento em que ela está entediada, em que ela sente a necessidade da aproximação com valores superiores. Se nós observarmos, e isso aqui é um conceito que já discutimos amplamente, se nós observarmos, nós podemos resumir a notícia que Jesus nos traz, nós podemos colocar como arcabouço, como plano fundamental dessa notícia divina que Jesus nos traz, através dos exemplos, dos ensinos, das palavras, como sendo a construção do reino de Deus nos nossos corações. Uma proposta de reforma, uma proposta de ressignificação, uma proposta de encontrarmos e reencontrarmos os verdadeiros valores da vida real. E dentro dessa proposta da construção do reino divino nos nossos corações, nós temos um plano fundamental, uma arquitetura básica. E nós buscamos essa arquitetura básica evolutiva, nós encontramos essa arquitetura básica evolutiva quando nós lemos as bem-aventuranças, as felicidades prometidas dentro do Sermão sobre a Montanha. Nas bem-aventuranças nós temos um aspecto evolutivo do Espírito. Algo como uma persecução, algo como uma perseguição que todos nós realizamos de maneira ascensional da escada representativa de Jacó, onde nós estamos em um plano e queremos alcançar aos céus. E queremos alçar novos voos. E a primeira bem-aventurança, a primeira felicidade prometida por Jesus, seria aquela felicidade daqueles que se reconhecem miseráveis do Espírito Divino. Esse reconhecimento que nós estamos entediados com as questões efêmeras, esse reconhecimento que nós estamos entediados com as questões materiais, ele é de fundamental importância para a nossa mudança comportamental. Porque enquanto nós estamos satisfeitos com as questões das paixões desenfreadas, enquanto nós estamos satisfeitos com as questões mundanas, enquanto nós estamos satisfeitos com os sofismas, com as falsas verdades, nós não nos propomos a mudança. Quando o nosso espírito fica entediado, quando nós percebemos que a nossa felicidade é uma felicidade irreal, e quando nós percebemos que nós somos seres dotados de uma busca pela luz, reconhecendo-nos então miseráveis do Espírito Divino, nós abraçamos ao reino de Deus. Tanto que essa é a construção, a edificação fraseológica da bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, os pobres, os miseráveis em espírito divino, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aqueles que percebem o quão distantes estão da sua essência, aqueles que percebem o quanto estão errantes no caminho do mundo e que querem retornar ao verdadeiro lar, que querem retornar ao objetivo principal, ao objetivo fundamental da sua existência. Quando há essa percepção de miserabilidade, quando há essa percepção da vida entediante que nós estamos levando, e entendam aqui, vida entediante de valores espirituais, porque nós estamos cheios de movimento ao nosso redor, cheios de alegrias passageiras, completamente devotados à matéria, mas sentindo-nos profundamente vazios. Quando há a percepção desse vazio, quando há a percepção de que somos dotados para algo maior, nós começamos a encontrar o reino de Deus. E esse é o processo, esse é o movimento emocional, esse é o movimento espiritual que nós vamos encontrar Maria de Magdala. Mulher, bela, forte, em queda, mas com a proposta de redenção, com a proposta de ascensão.
Antes de continuarmos, boa noite a todos que estão conosco. Boa noite para Gabriela Mulher, do perfil Cientista Espírita, que está aqui conosco mais uma vez, acompanhando o nosso trabalho. E não nos esqueçamos também de que esse nosso estudo da obra Boa Nova, ele é disponibilizado aos sábados, todos os sábados, 8 horas da noite, pelo YouTube da TV Chico Xavier, né? Se você perdeu alguns dos estudos, se você perdeu alguma das nossas reflexões, você vai ao YouTube da TV Chico Xavier, né? Inscreve-se no canal, que é um mecanismo maravilhoso de divulgação do bem e do amor. Procura a nossa playlist Boa Nova, Uriel Santos. Todos os capítulos realizados anteriormente lá estão, e também estará disponível no próximo sábado, a partir do próximo sábado, 8 horas da noite, reflexões em torno de Maria de Magdala. Então veja bem, Maria de Magdala, ela escuta as pregações do Evangelho do Reino, realizada por Jesus, não muito distante da vila principiesca que ela habitava. E nessa vila principiesca ela estava entregue aos prazeres da carne, junto a patrícios romanos, nas paixões desenfreadas que o mundo oferta. Dotada de uma beleza singular, ela havia, então, pelos seus motivos, pelas suas razões, que Humberto de Campos é brilhante, muito sensível em não comentar quais são os motivos da queda, quais são os motivos do erro, porque veja, aqui não é uma história de queda, aqui é uma história de ascensão. Pelos seus motivos muito particulares, ela havia se perdido. Ela havia tornado-se errante, mas ela escuta as pregações do mestre e ela fica encantada com aqueles dizeres, com aquela proposta de vida, com a questão da reforma. Até aquele momento, ela havia caminhado de maneira perdida. Até aquele momento, ela estava em perdição, porque a sua beleza lhe escravizara. Escravizara os seus caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Ela estava cheia, e aqui vamos prestar bastante atenção na linguagem, ela estava cheia dos prazeres do mundo, de uma felicidade irreal, de uma felicidade que não completa, de uma felicidade que esvazia, porque era uma felicidade puramente material. Mas Humberto de Campos deixa bem claro para nós que o espírito de Maria de Magdala tinha fome de amor. E essa é a situação, que faz despertar a grande maioria dos espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações. A nossa fome de amor. Porque a matéria, ela nos entedia. Viver apenas para os prazeres materiais, chega um momento que a gente fica entediado. Que a gente quer se devotar, que a gente quer se dedicar a algo maior. Porque com esses comportamentos, nós construímos, nós trazemos um tédio moral para o nosso espírito. É aquela sensação de que você não se sente pertencente. Todo lugar te incomoda. Você está, por exemplo, num ambiente, pelos valores do mundo, você está num ambiente com comportamentos menos dignos e você não se sente mais pertencente àquele ambiente. Está todo mundo rindo ao seu redor, mas você tem que se esforçar para sentir alegria naquele local. A sua face pode estar transmutada com um sorriso, mas por dentro você está vazio. É a fome de amor. É o espírito ansiando o retorno ao lar. É o reconhecimento da miserabilidade
do Espírito Divino. É o início da construção do reino de Deus. É a percepção de que o terreno material ele não é fértil, de que entregar-se às paixões do mundo é entregar-se a um deserto, é entregar-se a uma aridez de sentimentos. A Fran nos trouxe aqui, estou vivenciando isso no ambiente de trabalho. Algum ambiente, alguma modulação ambiental vai te fazer perceber que você está em um local inóspito, em uma aridez, que o seu espírito está atravessando essa aridez e que você precisa de novos valores, que você precisa de uma modulação nova, que você precisa de uma construção mais elevada, que você precisa de valores diferentes. Maria de Magdala tem essa percepção, tem esse convite. O convite ao ouvir as exposições do Mestre. E talvez esse convite vai chegar até você quando você estiver assistindo, por exemplo, uma live, quando você ligar em um canal de televisão e você perceber um discurso que te convida à modificação, às vezes através de uma música que vai te inspirar a novos comportamentos, mas que a partir daquele momento você vai perceber: eu não estou feliz. Isso não é felicidade. Eu preciso de valores mais elevados. E após uma noite de profundas meditações antes do banquete em Naim, onde Maria de Magdala ela unge publicamente os pés de Jesus, ela busca o Mestre. De maneira muito corajosa, de maneira intrépida, ela procura Jesus, porque a consciência dela a movimenta. Ela procura Jesus em casa de Simão Pedro. E o interessante é que Jesus a esperava. Porque, gente, Jesus está esperando por todos nós. Esse encontro diáfano, ele precisa partir da nossa parte para Jesus. Jesus não abandonou nenhum de nós. Jesus não abandonou nenhum de nós. O movimento dele para nós, ele não deixou de cessar. O que talvez tenha sido suspenso, temporariamente interrompido, é o nosso movimento com relação a Jesus. E quando nós modificamos o nosso olhar perante a vida, quando nós buscamos novos valores, nós nos surpreendemos. Porque ao irmos encontrar Jesus, nós percebemos que em todos os momentos Ele estava aguardando por nós. Ele não havia deixado de nos esperar. E Maria de Magdala apresenta-se a Jesus, reconhecendo o quanto estava sequiosa, o quanto tinha sede do verdadeiro amor. Diz a ele que havia escutado o convite para o Evangelho, para a Boa Nova, mas porque estava há muito tempo envolvida em quedas e em falhas, ela mesma se questionava: será que Deus vai me aceitar? E olha que belo, porque há momentos que nós ficamos há tanto tempo perdidos, há momentos que nós ficamos há tanto tempo errantes, que quando a gente quer retornar, a gente se questiona: mas será que eu sou merecedor do retorno? Será que eu posso retornar? Será que eu não tenho aqui na minha ficha muitos erros, muitas falhas? Porque a gente se envergonha. Porque esse é o movimento emocional nosso, nós nos envergonhamos.
Somos os filhos arrependidos que se envergonham por ter passado muito tempo distantes da companhia do Pai. E aí a gente se dirige a esse irmão mais velho com sentimento de vergonha. A gente se questiona, será que meu pai vai me aceitar? Só que a gente se esquece que em nenhum momento Deus nos recusou. Em nenhum momento Deus nos abandonou. Nenhum de nós está condenado ao pecado eterno. Nenhum de nós está condenado a uma imortalidade de erros. Nós podemos estar habitando uma casa em ruínas, mas essa casa pode ser reconstruída. Você pode estar agora em um momento muito difícil. Você pode estar agora em uma queda muito clamorosa. Mas é momentâneo. É passageiro. Porque a queda, ela não é definidora do seu caráter. A queda, ela não é definidora da sua história espiritual. A queda é um momento. A queda é um momento que precisa ser utilizado como aprendizado. O que define a sua história espiritual é a trajetória ascensional que faz parte da sua origem. Como a Fran muito bem colocou aqui para nós temos um grande problema de imediatismo. E o espírito não é feito de imediatismo. A história do espírito não é uma história imediatista. Errou? Está em queda? Levanta, sacode a poeira. Deus não vai virar as costas para você porque você caiu. Jesus não vai te abandonar porque você caiu. Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 8, onde Kardec ele nos convida a render graças ao Pai, que nos concede sempre novas oportunidades de refazimento, de regeneração, não nos condenando irrevogavelmente após a primeira falta. Então nós não seremos condenados irrevogavelmente após as nossas faltas. Que a Gabriela colocou aqui para nós é fundamental para o nosso crescimento. Os altos e baixos, eles fazem parte da transitoriedade da vida. Só que o importante é que o baixo não tenha um impacto permanente na nossa saúde mental, que nos impeça de voltar para o alto e de voar ao alto. A Gabriela, enquanto psicóloga, ela tem toda a autoridade para trazer isso que ela nos trouxe. Esse baixo que nós estamos, essa queda que nós estamos, não pode causar um impacto permanente na nossa saúde mental que nos impeça de voltar e de voar para o alto. Porque essa que é a nossa essência. Porque essa que é a objetividade da nossa história espiritual. Maria de Magdala aponta para Jesus, olha, eu tenho amado, mas mesmo amado eu tenho sede de amor. Só que qual que é o aspecto desse tenho amado de Maria de Magdala? Ela tem até aquele momento amado de acordo com as conveniências do mundo. Mas agora, que as conveniências do mundo, uma porta larga, mas agora ela redescobriu a porta estreita do verdadeiro amor. Do sacrifício. Do abandonar os prazeres fugidios e mundanos. Do entregar-se. Do imolar-se. É por isso que ela tem tanta sede. Porque isso que ela acredita que é amor está distante disso tudo. Isso que ela acredita que é amor é uma vivência nas paixões desenfreadas. E agora tem uma nova proposta.
Jesus traz para ela o que é amor. E se ela vivenciar esse sentimento, ela não tem mais sede. É igual a mulher samaritana que a gente viu há alguns capítulos. Quando a mulher samaritana encontrasse a verdadeira água, ela não teria mais sede. E ela não precisava buscar de tempos em tempos no poço que ela buscava. Porque a fonte da água viva a tinha tocado. E Jesus traz, eu marquei aqui para que a gente pudesse ler, e aí Jesus traz uma definição aqui do que nós podemos considerar como aquele que verdadeiramente ama. E é um dos trechos que eu chamo a atenção nesse capítulo. É Jesus para Maria de Magdala. Escutemos. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero, ele não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. O amor sincero, ele trabalha sempre. Ele trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos, os prazeres, as felicidades do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ou seja, Maria de Magdala, isso que você está chamando de amor, não é. Isso faz parte da porta larga das conveniências humanas. Vem para a porta estreita, do sacrifício, da renúncia. Isso é o amor. Isso é o que equilibra o universo no macro e no microcosmo. Isso é o que vai saciar definitivamente a sua sede. Porque só o sacrifício contém o divino mistério da vida. Você quer viver bem? Isso aqui Jesus ensinou para Maria de Magdala e eu estou passando para todos nós. Você quer viver bem? Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida completa? Você quer viver uma felicidade que não te abandona? Aprenda a imolar-se. Aprenda a sacrificar-se. Aprenda a entender a cooperação que existe no universo. Aprenda a não se entregar tanto aos desvios, às paixões desenfreadas. Aprenda a controlar-se, aprenda a disciplinar-se. Viver bem é saber imolar-se. Os que têm as vitórias do mundo fazem muito barulho, mesmo entorpecidos. Riem de maneira estentórica, como loucos perdidos. Os que aprendem a se silenciar, os que aprendem a servir, os que aprendem a cooperar, os que aprendem a se entregar, os que aprendem a se sacrificar, os que aprendem a se imolar, os que aprendem a auxiliar, os que aprendem a dar as mãos, esses estão aprendendo a amar. E esses estão sendo felizes. E esses estão sendo felizes. Jesus ele faz uma comparação aqui com dessa felicidade com a felicidade das mães que se sacrificam pela alegria dos seus filhos. E é o que eu sempre falo. No planeta Terra, nesse deserto árido que nós ainda nos encontramos, talvez o que mais se aproxime do amor divino, dentro da nossa concepção ainda muito acanhada, seja o amor sacrificial que a mãe dedica à felicidade dos seus filhos. E Jesus traz essa figura de compreensão para Maria de Magdala. E Maria de Magdala, ela entra numa convulsão de tristeza, porque ela se sente desgraçada, porque filhos não possuía. E Jesus ensina a ela, que nós estamos conversando aqui, muito mais do que uma responsabilidade genética, do que uma responsabilidade física. Nós estamos conversando aqui sobre um sentimento.
E diz a Maria de Magdala que, apesar de ela não possuir filhos na carne, ela poderia dedicar a sua energia de amor maternal aos filhos de outras mães. E eu faço um parêntese aqui. Você já... E aqui eu estou fazendo um parêntese para homens, para mulheres, porque o espírito não tem sexo. Você já procurou dedicar essa energia de amor maternal aos filhos do destino que aparecem no seu caminho? As circunstâncias que te são oferecidas para amar de maneira sacrificial? Amar de maneira sacrificial é a tarefa que você desenvolve profissionalmente falando? Amar de maneira sacrificial, uma responsabilidade que lhe foi confiada. Mas amar, dedicar-se a algo maior do que você. Porque o universo está te convidando a ofertar esse amor sacrificial ao que te cerca, ao que te chega, ao que te aproxima, encontrando a verdadeira finalidade da tua existência, não sendo mais vazio, dedicado a questões frívolas. Maria de Magdala faz uma promessa a Jesus, que renunciaria aos prazeres transitórios do mundo na busca desse amor celestial, aconselhando filhos e filhas em sofrimento, procurando infortunados para curar-lhes a ferida ou as feridas do coração. Quando um infortunado te procura, você é capaz de se oferecer em sacrifício? E se oferecer em sacrifício, não tenho aqui uma imagem material da questão, mas doar um pouco de você àquela pessoa que está precisando. Reflita comigo. Talvez você será o único evangelho que algumas pessoas vão ler durante toda a sua vida. Você está transmitindo amor àquela pessoa? Você está transmitindo um bom exemplo, um exemplo que fortifica, um exemplo que eleva aquela pessoa que está lendo o seu coração? Esse é o imolar-se, esse é o dedicar-se, esse é o sacrificar-se. Esse é o reconhecer que há algo maior. Esse é o abandonar os prazeres transitórios do mundo em prol de uma situação muito mais dignificante. Esse é um convite que você tem todo dia. É interessante porque nós estamos aqui em casa de Simão Pedro. Quando Simão Pedro passa por Maria de Magdala, percebe Jesus conversando com Maria de Magdala, Simão Pedro, a gente tem que entender aqui as falhas que cada um dos discípulos carregavam. E Simão Pedro, muito intransigente, Simão Pedro, ele deita em Maria de Magdala um olhar gélido, um olhar glacial, um olhar de condenação. E Maria de Magdala, ela fica temerosa, porque ela entende que enquanto Jesus ali estivesse, ela seria respeitada. E quando o mestre partisse, ou, no caso, se o mestre partisse, o que seria dela? E aí Jesus vai tranquilizá-la. Certamente que eu vou partir, mas nós estaremos juntos em espírito. Você vai precisar buscar a sua cruz, você vai precisar tomar a sua cruz, mas com a nossa união em amor, você conseguirá vencer os desafios que a vida te apresentar, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a confiança em si mesmo. Então, quando você faz essa nova proposta de vida, essa nova proposta de modificação, da mesma forma que Maria de Magdala realizou, você vai enfrentar dificuldade. Você vai enfrentar obstáculos. Mas esses obstáculos, eles não são para te derrotar. Eles não são para que você desista. Eles são para que você fortifique a tua fidelidade a Deus
e para que você tenha uma cada vez mais confiança em si mesmo para crescer e evoluir. Jesus recomenda a Maria de Magdala que ela vá, que ela ame. Recomenda que o caminho é longo, que a jornada é difícil, mas que ela precisaria da crença. Jesus é crucificado. Há a gloriosa manifestação da sua ressurreição. Só que conforme a própria Maria de Magdala pressentiu, os discípulos começam a deixá-la de lado. Eles intentam reviver os tempos em que o Mestre estava com eles, retornam a Jerusalém, mas não permitem que Maria de Magdala vá com eles. E Maria de Magdala teme a solidão. Mas ela desiste? Não, ela não desiste do trabalho. Ela não desiste da tarefa. Ela não desiste da proposta de melhoria. Mesmo ali, sozinha, mesmo ali, com todos os convites para retornar à vida de quedas anteriores ao encontro diáfano com o Messias, ela humildemente resiste. Ela trabalha pela própria manutenção, de maneira digna, de maneira honesta. Ela chora de saudade enquanto caminha pela praia, lembrando de Jesus. E qual de nós, sinceramente, qual de nós não temos saudade de Jesus? Todos nós temos uma saudade danada de Jesus. Mas ela não esmorece. Ela não fraqueja. Ela continua a trabalhar e ela espera a missão. Quando em determinado momento, um grupo de portadores de hanseníase, o livro ele vai utilizar uma linguagem já em desuso, uma linguagem que não cabe mais. O livro traz a expressão, porque nós temos que entender que a obra Boa Nova é psicografada em outro momento. Ele traz a expressão leprosos, mas ela vai encontrar então esse grupo de pessoas com hanseníase, que se dirigiu a Dalmanuta. E logicamente as portas da cidade, porque eles estavam procurando por Jesus Nazareno. Que Jesus foi uma notícia que se espalhou. E eles estavam procurando por Jesus Nazareno. Logicamente as portas da cidade foram fechadas a essas pessoas, fechadas a esses enfermos. E ali ela percebe os filhos do coração. Ali ela entende que esse sentimento maternal de amor, de sacrifício, tinha encontrado as pessoas às quais se dedicar. E ela então, ela se junta a esse grupo. Porque eles também estavam com saudade de Jesus. Eles queriam, eles se reconheciam misérrimos do Espírito Divino. E eles queriam essa consolação. Maria de Magdala começa a falar a esses doentes sobre Jesus. E ela percebe a alegria no semblante daqueles enfermos. E ao ver a alegria no semblante dos que sofrem, Maria de Magdala encontra a sua alegria. Lembra a sede de amor? Ela passa. Porque Maria de Magdala encontra no trabalho um mecanismo, um instrumento para conduzir a vida, o trabalho em favor do outro. Viver é saber imolar-se. Viver é saber sacrificar-se. Junto com esse grupo de doentes, de enfermos, ela caminha até Jerusalém.
Só que em Jerusalém eles são conduzidos aos vales reservados às pessoas com essa enfermidade. Mas Maria de Magdala, ela não se afugenta dessas pessoas. Ela continua o seu trabalho. E toda a tarde pregava o Evangelho. Toda a tarde pregava o Evangelho. Uma doença altamente infecciosa, sem cura, e como estava junto a essas pessoas constantemente, Maria de Magdala fica enferma. Maria de Magdala contrai a doença, mas continua trabalhando. Decorrido um tempo, ela percebe que a sua tarefa meritória estava chegando ao fim. Ela estava perto do desencarne. A doença não tinha cura, a doença era extremamente grave. E ela tem essa percepção de que está perto dela, em termos populares, está perto dela morrer. E quando ela percebe a proximidade do desencarne, ela parte, porque ela quer reencontrar alguns velhos amigos. Ela se dirige a Éfeso, porque ela quer reencontrar João e Maria. Ela se despede dos companheiros, despedida efusiva, com o reconhecimento daqueles que foram auxiliados, daqueles que encontraram uma nova esperança na vida, daqueles que encontraram um novo caminho para o amor, daqueles que encontraram Jesus através de Maria de Magdala. Porque Maria de Magdala era o evangelho, o único evangelho que aquelas pessoas iriam ler durante toda a sua vida, mas foi um evangelho preciso, foi um evangelho correto e representou Jesus para aquelas pessoas e colocou aquelas pessoas no caminho para Jesus. Ela se despede dizendo que Jesus desejou que todos nós amássemos intensamente uns aos outros, na mais extrema lealdade a Deus. Ela deixa essa lição, ela abandona o vale, ela caminha com a saúde alquebrantada, ela caminha pelas estradas, ela consegue chegar e divisar o casario de Éfeso. Às portas da cidade, ela cai. Ela é recolhida pelos irmãos em cristandade e ela consegue rever os velhos amigos que ela tinha vontade. O corpo dela, que tinha caído lá no início da nossa história, pela sua beleza, aceitando os convites pelos seus motivos que não nos cabe aqui julgar e que não foram trazidos por Humberto de Campos, o corpo dela tão belo, que tinha sido o convite à queda no início da nossa história, estava completamente destruído pelas consequências da doença. Só que aí Humberto de Campos nos coloca: a alma dela estava iluminada pelo sacrifício, pela dor, pela dedicação ao outro, pelo imolar-se. Os olhos não mais conseguiam divisar as imagens. Maria de Magdala não mais enxergava com as vias da matéria, mas o olhar espiritual conseguia divisar o lago e as pregações de Jesus. O peito não mais arfava, mas não era uma sensação de desespero por falta de ar, mas sim uma sensação de alívio pelo término da missão bem cumprida. E houve algo como uma comemoração na natureza em seu derredor. As aves cantaram, as ondas como que se curvaram aos pés daquela santa e nobre mulher, daquele santo e nobre espírito. E nessa imagem maravilhosa,
o espírito Maria de Magdala consegue divisar a Jesus. E ele se aproxima da jovem, e ele se aproxima desse espírito guerreiro, mais belo e brilhante do que nunca. Ela só consegue dizer a ele, Senhor. E ele, se dirigindo à discípula querida, que cumpriu com maestria o seu trabalho, reafirma, Maria, você conseguiu atravessar a porta estreita. Você amou muito e amou de maneira correta. Você chegou até mim com sede e você saciou a sede. Você entendeu o se imolar. Você entendeu o se sacrificar. Vem, eu te espero aqui. E a história fecha. Então, o que nós percebemos? Qual é a lição esculpida neste capítulo? O reconhecimento de miserabilidade, de sensações divinas, do Espírito Divino, pela entrega às paixões desenfreadas do mundo material. A sede de um amor verdadeiro. A modulação comportamental e ambiental para a construção do reino de Deus. O trabalho, a dedicação, a doação, o sacrifício e a vitória. Essa é a história de evolução espiritual de todos nós. Primeiro, seja humilde e reconheça o quanto há miserabilidade no seu coração de valores mais nobres. Segundo, entenda as suas quedas, mas perceba que as suas quedas não são definidoras do seu espírito. É através dessas quedas que você trilhará o caminho ascensional para o aprendizado do amor. O amor real. O amor que vai além das paixões a que nos entregamos. O amor que se imola, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que abraça. O amor que está junto aos outros para o auxílio. Que está junto aos outros para o auxílio. Esse amor que nos faz perceber que Jesus nunca nos abandonou e que Deus sempre esteve conosco. Esse amor que nos faz trabalhar. E mesmo com todas as dores ao nosso redor, mesmo com o cenário mais triste e mais árido que nós possamos enfrentar, se nós estivermos com esse amor, nós iremos nos deparar com Jesus dizendo, você venceu a porta estreita. Vem, que eu estou te esperando aqui. Ele disse a Maria de Magdala, e ele está aguardando para falar isso a todos os nossos corações. Esse foi o capítulo de número 20 da obra Boa Nova. Lembrando que trouxemos as nossas reflexões e é um capítulo que precisa de uma leitura, de uma meditação particular, de uma meditação íntima, de uma meditação pessoal. E nós deixamos aqui esse convite, que você possa procurar essa obra, que você possa ler esse capítulo, que você possa refletir com Maria de Magdala e com Jesus sobre a sua própria evolução espiritual. Jesus abençoe a todos nós, lembrando que amanhã às 8 horas da noite nós retornamos com algumas ponderações sobre o livro Calma, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria de Emmanuel, e lembrando que este estudo estará disponível sábado, 8 horas da noite, pelo YouTube da TV Chico Xavier. Muito obrigado, Gabriela, muito obrigado a todos os que estiveram conosco, engrandecendo a nossa noite, engrandecendo as nossas reflexões, e até o nosso próximo encontro.
Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.